do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimos sacerdotes, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo. Atingimos, meus irmãos, com a celebração de hoje, o ponto culminante desse tempo chamado tempo pascal. Meditamos na paixão do Senhor, nos seus sofrimentos, nas perseguições que sofreu e cumpriu-se aquilo que ele disse, que morreria crucificado e ao terceiro dia ressurgiria dos mortos. Nosso Senhor haveria de ressuscitar, levantar-se vivo da morte. E depois de ressuscitado, tendo demonstrado aos apóstolos e discípulos, seguidores dele, as provas de sua ressurreição, e depois de prometer o envio do Espírito Santo para fortalecer a igreja, haveria de apresentar o triunfo glorioso de sua ascensão. Algum tempo antes, Nosso Senhor, levando São Pedro, São Tiago e seu irmão São João até um alto monte, aparecendo-lhe Moisés e Elias a tratar dos sofrimentos de sua morte. Avisa que esse fato extraordinário, quando ele se apresenta numa formosura extraordinária celeste, avisa aos apóstolos que assistiram aquilo que não digam a ninguém nada enquanto ele não ressuscitasse dos mortos. Nosso Senhor, assim, guarda para o final de tudo o triunfo de sua subida ao céu, desta vez não só à vista de São Pedro, São Tiago e São João, mas à vista de todos aqueles
que foram levados até o alto do monte, de outro monte, para ser arrebatado ao céu à vista de todos. Temos assim, na figura de sua ascensão, a culminância de seu triunfo. Quando ele volta para o céu de onde tinha vindo, para de lá esperar aqueles que tiverem a felicidade de, vivendo uma vida santa, gozarem depois da eterna felicidade do céu. Assim, nós assistimos a toda a trajetória da caminhada de Jesus até a volta para o céu. Onde estará por todos os séculos, adorado e amado por aqueles que alcançaram participar dessa maravilhosa vitória. Temos aí então em Jesus, que ressuscita e depois sobe ao céu, as características próprias do corpo ressuscitado: claridade, agilidade, impassibilidade e sutileza. Claridade, luz própria, impassibilidade, não mais sofrer, agilidade, a rapidez do espírito e sutileza, a capacidade do espírito comunicada ao corpo. Nosso Senhor previne que morreria na cruz depois de grandes tormentos e depois, ao terceiro dia depois de morto, ele levantar-se-ia vivo e nos evangelhos nós encontramos várias aparições, vários sinais
de que ele realmente ficou vivo depois do terceiro dia de morto. Jesus morreu na sexta-feira santa, no finzinho do dia. Depois, permanecendo durante todo o sábado, no começo do domingo, ele se levantaria vivo. A preocupação por cumprir as regras judaicas levou a os que se encarregaram de seu túmulo, de seu sepultamento, a colocar o corpo de Jesus num túmulo novo, próprio de José de Arimateia, ungido com perfumes comprados por Nicodemos. Mas uma coisa apressada. Por isso, terminado esse período rigoroso de repouso pelas leis judaicas, as mulheres piedosas que acompanhavam Jesus no seu trajeto pela Palestina, a comprar perfumes especiais e preparasse melhor o corpo de Jesus. Levantaram-se de madrugada no domingo, Maria Salomé, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Joana de Cusa e outras mulheres piedosas, indo cedinho para essa cerimônia, pensavam, iam conversando, quem nos retirará a grande pedra do sepulcro? Era uma pedra enorme. Mas, quando chegaram ao túmulo, o corpo de Jesus não estava lá. Havia, porém, na cabeceira do túmulo, um anjo belíssimo que lhes dizia: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou, como disse, como avisou. E de dizer a Pedro: aos outros discípulos o fato
que vocês estão constatando agora. E voltaram depressa para o cenáculo para comunicar o que tinham visto. São Pedro e São João, tomando conhecimento do fato, foram correndo para o túmulo para constatar o que tinha sido visto pelas piedosas mulheres. E daí diante se seguem as várias manifestações de Jesus vivo, Jesus que não estava mais morto, mas ele estava vivo. Apareceu várias vezes aos apóstolos do cenáculo, no mesmo dia de tardinha, 2 discípulos, 2 seguidores de Jesus, saíram de Jerusalém para Emaús e iam comentando os fatos quando Jesus, disfarçado, se aproximou deles. E enquanto caminhavam na direção de Emaús, e o desconhecido, que era Jesus, perguntou: sobre o que estás falando e estás assim tão triste? Tão tristes. Sobre o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? O que? Perguntou Jesus, disfarçado. O senhor não sabe? Por acaso é o único forasteiro que estava em Jerusalém nesses últimos dias? Sobre Jesus, que foi grandioso profeta diante de Deus e dos homens, e operando muitos milagres. E quando iam se aproximando, já escurecendo, de Emaús, então, um desconhecido, que era Jesus, dando a impressão de que ia continuar a viagem, os 2 que iam viajando disseram: vai viajar assim o resto da noite? Fique conosco esta noite, depois continua. E quando entrado na casa, na hora da ressurreição, Jesus tomou o pão, partiu e deu, como ele tinha feito no cenáculo,
deu a eles. E nessa hora, os seus olhos se abriram para compreender que aquele era Jesus, que logo desapareceu. Eles então, não querendo ficar durante a noite inteira com aquele segredo descoberto, voltaram para Jerusalém para contar o que tinham constatado. Nós vimos Jesus, ele está vivo, ressuscitou. E os apóstolos contaram também que Nosso Senhor tinha feito também a mesma aparição a eles. Para demonstrar a sua ressurreição, Jesus também chegou ao ponto de se aproximar deles numa das aparições e dizer: vocês estão duvidando? Não estão vendo que eu sou de carne e osso? Peguem aqui. E os apóstolos devem ter pegado em Jesus. E Jesus perguntou a eles se tinham o que comer. E eles tinham peixe assado e pão. E Jesus comeu uma parte e deu o resto a eles. Assim, durante várias ocasiões, Nosso Senhor foi aparecendo. Às piedotas mulheres, aos apóstolos e discípulos, para se convencerem de que ele tinha realmente ressuscitado. Assim, nesses textos que se repetem em relatos variados, se demonstra que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou. Está vivo. Com as características próprias do corpo glorificado, do corpo glorioso. E assim Jesus lhes aparece várias vezes, até o dia da ascensão, quando ele sobe ao céu à vista de toda aquela multidão que estava presente na hora. E aparecem anjos para comunicar a eles que, da mesma maneira como ele tinha ido e eles tinham acabado de ver, eles iam ver também Jesus voltando. É o que ocorrerá no fim do mundo. As provas da ressurreição de Jesus são muitas. E muitas vezes impressionantes, como o episódio do sudário. José de Arimateia e Nicodemos
compraram um linho especial para envolver o corpo de Jesus na sepultura naquele fim de sexta-feira. E o corpo de Jesus envolvido neste pano, quando os visitantes do túmulo vazio de Jesus foram indo até esse túmulo, puderam constatar que ali estava os panos o que usaram para envolver o corpo de Jesus, e destacado de maneira especial o sudário, o grande lençol de 4 metros que envolveu o corpo de Jesus e que existe até hoje. Está em Turim para ser contemplado e foi estudado de várias maneiras. Inclusive comprovado que este pano apresenta as marcas do corpo de Jesus que ele cobriu, porém em negativo, coisa que era impossível acontecer no tempo de Jesus e se guardar até agora. Assim, Nosso Senhor demonstrou de várias formas a sua ressurreição e nós cremos firmemente nessa gloriosa ressurreição de Jesus, nessa presença das marcas do corpo de Jesus neste pano sagrado. É interessante notar que estudos modernos demonstram a realidade desse estado negativo das marcas do corpo de Jesus, indicando o milagre perfeito. É essa celebração grandiosa que nós comemoramos hoje. Comemoração que é repetida de maneira misteriosa, porém real, na Santa Eucaristia, na Santa Missa, quando o sacerdote pronuncia as palavras que Jesus mandou da sua presença real no pão mudado em seu corpo, do vinho mudado em seu sangue.
e as marcas características comprobatórias de que realmente é, por exemplo, o mesmo corpo e sangue que se encontra provas no sudário, que está, por exemplo, presente no milagre de Lanciano. Do padre que duvidou na hora da celebração de que estava ali o corpo e o sangue de Jesus. E, no entanto, o estudo demonstra que é o mesmo tipo sanguíneo, as mesmas características hematológicas que se vê no sudário, em Lanciano, se vê também no sudário. E não é somente aí, não. Não é somente aí. Porque esta é uma realidade maravilhosa da igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, na continuação do milagre através dos séculos. O milagre através dos séculos. Quem, por exemplo, vai a Fátima, onde Nossa Senhora apareceu, no caminho para Fátima, há uma cidade chamada Santarém. Nessa cidade, há muitos séculos atrás, ocorreu um milagre parecidíssimo com o milagre de Lanciano. Uma mulher cujo marido deu para beber e viver uma vida de desordem com mulheres. Quis penetrar nas razões do que acontecia, indo a uma feiticeira. E a bruxa disse que podia ela ver as provas através do milagre, que ela deveria comungar sem se confessar, e fingindo que engolia a hóstia, levá-la para casa.
E a hóstia foi guardada num baú. Quando o marido chegou da rua, ela não contou nada. Mas, de noite apareceu uma luz grandiosa saindo do baú. Ela então não teve coragem de ocultar e contou ao marido. O marido, que era um desordeiro, era, porém, católico, embora um católico relaxado. Vendo aquela luz saindo do baú, foi para a frente do baú, ajoelhou-se e passou o resto da noite adorando aquele milagre. De manhã, ele pegou a hóstia que tinha se transformado em carne e levou para o padre da paróquia de Santarém, que naquele tempo era uma vila, hoje é uma cidade. Essa transformação, que foi examinada com cuidado e comprovada como verdadeira da hóstia da carne de Jesus, continua até hoje presente. Quando eu fui a Fátima, eu passei por Santarém para ver este milagre. E como era padre, me levaram até junto da hóstia para eu ver de perto. E lá está. A carne não se alterou. A carne de Jesus Cristo não se alterou. Numa demonstração de que o que acontece na hóstia consagrada, quando se celebra a missa, o que acontece é a mesma coisa que aconteceu quando Jesus instituiu a Eucaristia, aconteceu quando ele reproduziu este milagre, não só essas duas vezes, mas muitas outras vezes, demonstrando o milagre. E isso está estreitamente ligado com a ressurreição de Jesus. Estreitamente ligado. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nós somos testemunhas e cremos quando nos aproximamos da Santa Comunhão. Claro, precisamos estar preparados, não comungar à toa. Estar preparados para uma confissão bem feita, para receber nosso Senhor vivo
presente na hóstia consagrada. As características próprias do corpo ressuscitado estão aí. Claridade, agilidade, impassibilidade e sutileza. Essas características se repetem na Santa Missa para a nossa fé se firmar, para não comungarmos à toa, mas para nos dirigirmos à Santa Eucaristia preparados por uma comissão bem feita. Então, meus irmãos, hoje que celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos também, simultaneamente, a Santa Missa. Ela é realizada no altar, pelo sacerdote. Ela é recebida por todo aquele que, estando preparado, se dirige para receber esse augustíssimo sacramento. Através dos séculos, esse sacramento se repetiu misteriosamente nesses milagres e Nosso Senhor, que está no céu nos esperando, deseja que estejamos adequadamente preparados para essa realização. Creamos firmemente na fé em Jesus Cristo. Creamos firmemente na sua ressurreição, na sua presença real. Leamos com todo respeito e confiança o que os 4 evangelhos nos contam a respeito da presença real de Nosso Senhor na Santa Eucaristia, que nós identificamos com o mesmo Jesus ressuscitado.